Olá, meninos e meninas, boa tarde. Mais um dia de aula em que vai acontecer por meio da mídia. Vamos falar hoje sobre racionalização de denominadores. O nosso conteúdo está no seu livro didático nas páginas 59 a 60, então é um conteúdo pequeno, é um conteúdo com um pouco, vamos dizer assim, com pouco texto, mais exemplos, mais exercícios. Então a gente espera que vocês compreendam, que o recado seja realmente dado, e qualquer dúvida vocês podem procurar. Vamos lá. Racionalização de denominadores consiste em se obter uma fração equivalente com denominador racional para substituir uma outra com denominador racional. O que é isso? A gente costuma dizer em palavras simples que toda e qualquer fração em que o denominador for uma raiz, uma raiz quadrada, cúbica ou qualquer outra que não tenha raiz exata, então a gente precisa racionalizar. O que é racionalizar? Em palavras simples, é tirar aquela raiz lá de baixo da fração. Então, racionalizando, a gente vai fazer com que ela desapareça lá do denominador. Certo? Como isso vai acontecer? Vamos acompanhando aí. Um exemplo simples, surge aí na sua tela. Quando o denominador é uma raiz quadrada. Este é o caso mais simples quando tratamos radicais com índice igual a 2. Então, por quê? Porque na hora da resolução não precisa de muito artifício, É sabido que podemos eliminar o radical se multiplicarmos raiz de 5 por ele mesmo. Então, qual a função dessa multiplicação aí? Essa função dessa multiplicação é retirar, fazer com que esse radical desapareça da parte de baixo dessa fração, certo? Então, essa é a função de racionalizar. Se você observar aí, retirando raiz de 5 lá da fração, por enquanto, só por explicação rápida, raiz de 5 vezes ele mesmo, aí vai dar raiz de 5 vezes 5, que vocês poderiam tirar a raiz, ao invés de fazer esse processo que é multiplicação de potência de mesma base, somou os expoentes, e depois levou retirando de dentro da raiz em forma de potência, mas isso não é necessário. Você poderia ter feito 5 vezes 5 dá 25 e tiraria a raiz e já estaria tudo ok, certo? Então, só uma outra forma de resolução. Não é obrigatório ser assim, pode ser 5 vezes 5, 25 e tirar a raiz. Então, assim, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que nós partimos de raiz de 5 lá no denominador e conseguimos chegar a um 5, tirando essa raiz da parte de baixo da fração. Então, essa é a função de racionalizar. Vamos para mais exemplos. A conversão foi realizada em bem mais passos que o necessário, apenas para que você se recorde das primeiras propriedades da radiciação, que torna a conversão possível. Então, veja aí o que eu estava falando. Não é necessário você usar todo aquele processo, pode ser simples, É o que eu costumo dizer a vocês, quando a gente aprende, então toda aquela parte burocrática a gente vai deixando de lado. Então, quando temos um radical de índice 2, podemos eliminá-lo multiplicando raiz de 5 por ele mesmo, pois raiz de 5 vezes raiz de 5
vai dar 5, ou seja, 5 vezes 5, 25, e a raiz de 25 é 5. E além disto, para que uma nova fração seja equivalente àquela original, lembre-se que esses dois exemplos dados aí sobre raiz de 5, tirando da fração, foi só para mostrar como funciona. Também precisamos multiplicar o numerador pelo mesmo valor. Então veja que no exemplo abaixo, 1 sobre raiz de 5 vai ser multiplicado o numerador e denominador por raiz de 5. Nesse caso, a gente costuma chamar de conjugado ou fator racionalizando. Alguns autores preferem chamar de conjugado e outros de fator racionalizando. Então, o fator, no caso aí, é o denominador, é a parte de baixo. Eu só consigo eliminar o raiz de 5 se eu fizer isso, se eu não fizer, eu não consigo. Então, você observa aí que no numerador era 1, ficou 1 vezes raiz de 5, que era o denominador, e raiz de 5, que era o denominador, vezes ele mesmo. Então, 1 vezes raiz de 5 deu ele mesmo, e raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25, né? E tirando a raiz, eu vou encontrar 5. Ou seja, eu peguei 1 sobre raiz de 5 e racionalizei. Multipliquei numerador e denominador por denominador, por raiz de 5. Encontrei raiz de 5 sobre 5. Isso é a fração já racionalizada. A gente não costuma dar respostas onde o denominador seja raiz de 5 ou raiz de qualquer outro número. O que a gente faz? Se acontecer de você responder uma questão e na parte de baixo, ou seja, no denominador, for uma raiz, se for exata, você tira a raiz, se não for, você tem que racionalizar. Ok? Então, esse é o passo a passo mais simples possível para racionalizar. Vamos aí. Nesse nosso exemplo, o racionalizante da fração é o fator racionalizante da fração, pois o racionalizamos multiplicando ambos seus termos por tal fator, ou seja, por raiz de 5, que era o denominador. Genericamente, o fator racionalizante de um denominador é ele próprio, ou seja, chamamos de fator racionalizante, ou como alguns autores chamam de conjugado, né? Então, vamos só memorizando o que é esse fator racionalizante. Nesse caso, que é um dos mais simples, né? É só repetir o raiz de 5 e multiplicar numerador e denominador por ele mesmo. Vamos aos próximos. Aí vem mais exemplos. Eu tenho 30 raiz de 5, raiz de 15, desculpe. E aí continua o nosso mesmo processo. Multiplico numerador por raiz de 15, que é denominador, raiz de 15 por raiz de 15, que também é denominador. E aí em cima vai ser aquele processo de multiplicação normal. 30 vezes raiz de 15 vai ficar 30 raiz de 15. E raiz de 15 vezes ele mesmo vai dar 15, que eu vou multiplicar, né? E vou retirar a raiz. Ou vou elevar ao quadrado e eliminar expoente com o índice. Vocês que preferem, o que vocês acharem mais fácil, vocês podem fazer, né? Esse conhecimento você já tem. E aí eu fico com 30 raiz de 15 sobre 15. Eu tenho a opção ou a oportunidade de simplificar o 30 por 15, ou dividir, se preferir. Onde vai ficar 2 raiz de 15. Então eu tinha 30 raiz de 15, racionalizei, fiquei com 2 raiz de 15. Ok? Vamos para mais um exemplo. Se surgir outros fatores, como por exemplo está surgindo aí
do segundo exemplo, que é 7 sobre 3 raiz de 21, você vai observar que quem está servindo aí como fator racionalizante ou conjugado é o raiz de 21. Não é o 3 não, o 3 ele permanece no lugarzinho dele. Então tenho 7 vezes raiz de 21, aí tenho 3 raiz de 21 vezes raiz de 21. Veja que o 3 ele permanece lá no denominador, mas ele não faz parte do conjugado. O conjugado é só o raiz de 21. Certo? Então multipliquei 7 vezes raiz de 21 dele mesmo e multipliquei 3 raiz de 21 por raiz de 21. Usando o mesmo processo que nós vimos anteriormente, onde raiz de 21 vezes raiz de 21 dá 21, então fiquei com 3 vezes 21. Simplifiquei aí, ou cancelei o 7 com o 21, restou, já que 3 vezes 7 dá 21, então restou 3 vezes 3, né? Ou, se preferir, multiplique 3 vezes 21, depois simplifique tudo por 7. E aí eu encontrei raiz de 21 sobre 9. Ok? Então, o primeiro exemplo foi um modo simples de racionalização. O segundo exemplo já aparece um fator extra aí, que é o 3. Mas ele não vai interferir em muita coisa, né? Veja que no momento que eu iniciei a racionalizar, ele não fez parte lá do fator racionalizante. Ele serviu sim aí como, vamos dizer que ele estava assumindo a função de coeficiente numérico e permanece aí nessa mesma função até multiplicar pelo 21. Né? Então, eu costumo dizer a vocês que no processo de resolução de multiplicação ou adição, operações com raízes, vocês podem assemelhar com o processo quando a gente está fazendo com letras, né? Parte literal. Então, esse 3 assume a mesma função de um coeficiente numérico nesse caso. Então, ele vai estar aí esperando 21 sair da raiz para multiplicar. Depois, só simplifico. E aí eu fiquei com raiz de 21 sobre 9. No terceiro exemplo que surge, onde vamos 6 mais raiz de 3 sobre raiz de 3, vai surgir uma distributiva, né, na parte de numerador. A parte de denominador simples, né, está só raiz de 3. Então, o conjugado ou o fator racionalizante é o raiz de 3. Aí você observa que o 6 mais raiz de 3, vamos colocar no gênero de parênteses, para poder fazer a multiplicação pelo fator, né? Pelo fator racionalizante. Então, eu vou fazer numerador e denominador vezes raiz de 3. Para isso, como na parte de cima, na parte de numerador, tem uma adição, então eu preciso colocar dentro de parênteses. Se eu não fizer isso, só o raiz de 3 vai ser multiplicado por raiz de 3, então eu estou errando, certo? Então eu preciso desse parênteses. Depois de colocar 6 mais raiz de 3 vezes o fator e raiz de 3 vezes ele mesmo, que é o fator, então eu vou fazer propriedade distributiva, né? 6 vezes raiz de 3, que vai dar 6 raiz de 3, mais raiz de 3 vezes raiz de 3, né? Que na verdade vai dar raiz de 9, né? O mesmo acontece na parte de baixo da fração, né? No denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 9. Então, eu já fico com 6 raiz de 3 mais 3 sobre 3. E aí eu vou para a parte de simplificação, né? Ou divisão.
O 6 eu posso simplificar por 3, também o denominador. Então, 6 dividido por 3 e 3 dividido por 3 vai ficar 2 e 1. Então, raiz de 2 raiz de 3. E o 3 sobre 3, né? Mais 3 sobre 3, simplificando também por 3, ou dividindo, eu vou ficar com 1. Então, eu iniciei com 6 mais raiz de 3 sobre raiz de 3, racionalizei e fiquei com 2 raiz de 3 mais 1. O que é isso, Martim? Todas as provas de concurso, como eu costumo dizer a vocês, de concurso, de Enem, de IF, que vocês forem fazer no futuro próximo, as questões têm que ser racionalizadas. Então, aprendam, tirem dúvidas, estudem, porque você não vai encontrar uma opção lá para marcar uma alternativa com, por exemplo, 6 mais raiz de 3 sobre raiz de 3. Vocês não encontram. Se você responder e encontrou isso, você precisa racionalizar. E quando você racionalizar e encontrar 2 raiz de 3 mais 1, aí sim, essa é a alternativa correta. Então, lembrem-se, de hoje em diante, aprendi a racionalizar qualquer que seja a questão que eu respondi e encontrei um denominador com raiz, eu tenho que resolvê-lo. Ok? Então, se eu não resolver, então deixei a questão incompleta, e a questão sendo incompleta, infelizmente, você não vai obter êxito, certo? Então, racionalizar não é tão difícil, é multiplicar numerador e denominador por denominador, nos casos mais simples, né? Nos casos mais complexos, a gente usa só o fator, vamos dizer que no segundo exemplo aí a gente usou só o fator racionalizante, né? Primeiro exemplo, denominador só, o fator racionalizante era o denominador. No terceiro exemplo também, porém no segundo exemplo tinha o 3 que não era fator racionalizante. O fator racionalizante era só o 21. Ok? Espero que esteja ficando claro. Quando o denominador é uma soma ou uma diferença de 2 quadrados. Então vamos lá. Agora no caso a ser tratado, veremos como devemos proceder quando o denominador de uma fração temos uma soma ou uma diferença de 2 radicais com índice igual a 2. A gente está usando ainda índices iguais. Vejamos exemplos, ou vejamos pelo menos esse exemplo por enquanto. 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 5. Como podemos observar, os métodos analisados acima não nos permitem racionalizar esse tipo de fração. Para fazê-lo, preciso recorrer a um produto notável, mais especificamente ao produto da soma pela diferença de 2 termos. Então, já começa a dar um pouquinho de trabalho, visto que a parte que a gente passou era mais simples, né? Mas vamos lá, esse conhecimento a gente já tem. Mais especificamente nesse produto notável, o produto da soma pela diferença de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo, aquela propriedadezinha que a gente diz. Lembra das propriedades, né? Quando era quadrado da soma, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, quadrado da diferença. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Aí, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aprendendo, relembrando isso, aí a gente já resolve muita coisa. A gente não está com perca de tempo, né? Ou não ter que fazer todo aquele processo de novo. Ok? Lembre-se do que eu sempre digo.
Quando a gente consegue adquirir esse conhecimento, a gente tem que usar esse conhecimento a nosso favor. Então, não é ficar repetindo tudo novamente. Se eu já fiz, se eu já tenho segurança do que eu sei, então posso executar. Conseguiu perceber como podemos utilizar nesse conceito para racionalizar a fração proposta? Bem, se você conseguiu, parabéns para você. Se não conseguiu, vamos lá, né? Lembre-se que lá no exemplo nós tínhamos raiz de 5 e tínhamos raiz de 3. Então, nesse exemplo aí acima, se eu pegar raiz de 5 e raiz de 3 e substituir, ficou invertido aí, viu? Raiz de 3 ficou primeiro que a raiz de 5, meu exemplo. Desculpa aí. Aí vocês no texto substituam A por raiz de 5 e B por raiz de 3, aí vocês invertam, né? Substitua a raiz de 3 por raiz de 5. Aliás, substitua A por raiz de 3 e B por raiz de 5. Desculpa aí. Foi na hora de montar o slide eu errei aí, no lugar deles dois. Me empolguei, viu? Então você ficou com raiz de 3 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. Lembrando que para resolver eu preciso multiplicar o denominador, que é a parte de baixo, pelo fator racionalizante, né? Nesse caso, o fator racionalizante, se o denominador tiver positivo, ele vai negativo. Se ele tiver negativo, ele vai positivo. Sinal do meio. Veja aí que, usando essa regrinha acima dos produtos notáveis, eu fiquei com raiz de 3 mais raiz de 5 vezes raiz de 3 menos raiz de 5. A ideia agora é só explicar isso. Depois eu vamos para a parte de racionalizar. Então eu fiquei com raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 vezes raiz de menos 5, raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 5 vezes raiz de menos 5. Isso, quando vocês forem resolver os produtos notáveis, vai findar com raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Quando você fizer toda aquela propriedade distributiva, toda aquela resolução, você vai restar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, tirando aí vamos dizer que eliminando o expoente com o índice, na raiz de 3 ao quadrado eu vou findar só com 3. E a raiz de 5 ao quadrado eu vou ficar só com 5. Então eu fiquei com 3 menos 5. Ok? Então eu consigo, aplicando as propriedades de produtos notáveis, produto da soma pela diferença, eu consigo eliminar os radicais lá do denominador. Vamos pegar aqui um exemplo mais claro. Vamos pôr em prática o que estava conversando. Veja aí no exemplo, no primeiro exemplo, 5 sobre 6 menos raiz de 7. Numerador só o 5. Denominador surge 6 menos raiz de 7. Quem é o conjugado ou o fator racionalizante? É 6 menos raiz de 7. Martinho, mas há pouco tempo você respondeu uma questão ali que o 3 não fazia parte da multiplicação. Lá não tinha operações de adição e nem de subtração, era só multiplicação. Por isso, ele permaneceu. Nesse caso, existe uma operação de subtração aí entre o 6 menos raiz de 7. Isso não pode ser desconsiderado. Ok? Então, o que se faz? Pega o numerador e multiplica pelo conjugado do denominador. O que é o conjugado? É o denominador com uma troca de sinal. Certo? Eu pego, vamos ser palavras simples, eu pego o sinal do meio e troco. Se ele estava menos, eu coloco mais. Se ele estivesse mais, eu colocava menos. Então eu fiquei com 5 e multiplico o conjugado, que é 6 mais raiz de 7.
E fiquei com 6 menos raiz de 7, que multiplica o seu conjugado, que é 6 mais raiz de 7. Perceba que, nesse exemplo, há uma diferença dos exemplos anteriores, certo? Eu peguei o denominador e troquei o sinal do segundo termo, ok? Aí, para usar palavras simples, eu costumo dizer o sinal do meio. Então, feito isso, faço a distributiva, né? 5 vezes 6, 30. 5 vezes raiz de 7, 5 raiz de 7. Aí 6 vezes 6, 36, menos, mais por menos aí, né? Vou aplicar a regra direta. Raiz de 7 vezes raiz de 7, com 7, né? Então, numerador 30 mais 5 raiz de 7, não posso fazer nada. E denominador 36 menos 7, ficou 29. Ok? Então, tivemos aí um processo um pouquinho mais complicado que o anterior, mas acontece, vamos dizer assim, quase do mesmo jeito. A única diferença que a gente teve foi fazer o conjugado, que foi pegar denominador e inverter o sinal do segundo termo. O segundo exemplo aí, 5 sobre raiz de 23 mais raiz de 13, acontece do mesmo jeito. O que aconteceu com 6 menos raiz de 7 vai acontecer com raiz de 23 mais raiz de 13. Então, peguei o 5, numerador, multipliquei pelo conjugado, né, que era raiz de 23 menos raiz de 13. Perceba que o conjugado, eu troco o sinal do segundo membro, do segundo termo. Desculpe. Então, pego lá raiz de 23 mais raiz de 13, coloco dentro de parênteses e vou fazer a multiplicação. Raiz de 23 menos raiz de 13, que foi seu conjugado. Feito isso, aí vou para a minha multiplicação normal, né? Posso multiplicar esse 5 por raiz de 23 menos 5 vezes raiz de 13, né? Posso fazer a multiplicação distributiva ou não. Eu estou vendo que a parte de baixo vai gerar um 10, então não estou preocupado ainda em multiplicar, porque depois eu vou ter que dividir. Então, estou deixando ele aí fora já para fazer essa simplificação. Então, raiz de 23 vezes raiz de 23 deu 23, e raiz de 13 vezes raiz de 13, ou seja, utilizando propriedade de produtos notáveis, que é produto da soma pela diferença, deu o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Marquinhos, eu não gosto dessa regra. Eu entendo, mas vejo quanto é necessário fazermos esse uso das regras, né? A gente trabalha menos. Então, fiquei aí com 5 raiz de 23 menos raiz de 13 sobre 10. Simplificando 5 com 10, por isso que eu não multipliquei, no final não ter trabalho. Fiquei com raiz de 23 menos raiz de 13 sobre 2. Então, observe lá o início e o fim. Qual era a função dessa racionalização? É tirar as raízes, né, do denominador. Nem que elas vá para o numerador, não tem problema, nós temos que sair do denominador. No terceiro exemplo, bem parecido com o segundo, só não é igual porque surge uma raiz no 6. Então, raiz de 6 sobre raiz de 3 mais raiz de 2. Fiz o conjugado do denominador, no mesmo processo que eu fiz no exemplo 2. E aí eu vou resolver. Raiz de 6 vezes raiz de 3, menos raiz de 6 vezes raiz de 2. Vou aplicar a propriedade nos denominadores. E em cima eu vou ficar com 6 vezes 3, 18, né, multiplicação de raízes, menos 6 vezes 2, 12. E na parte de baixo, como gerou só 3 menos 2, vai dar 1. Né? Fiquei com raiz de 18 menos raiz de 12, onde eu posso fatorar. Ou tirar, vamos dizer aí que simplificar o máximo possível, né? Então, fatorei, fiquei com 2 vezes 3 ao quadrado,
menos 2 ao quadrado vezes 3, né? Tirando aí a raiz do 3 ao quadrado e do 2 ao quadrado, eu vou ficar com 3 raiz de 2 menos 2 raiz de 3. Então, processo simples, racionalizei. Espero que vocês tenham compreendido e já sabem que qualquer dúvida recorre para mim. Okay? Então, estamos aí nas páginas 59 e 60 do nosso livro didático. Ok? Então, bons estudos a todos.